Diz a palavra do Senhor, 1 Timóteo, está mais na parte final da Bíblia, certo? Antes de Tito, Filemão e Hebreus, só para você te ajudar. 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Eu quero trazer uma palavra para você, para fazer uma pergunta. Uma pergunta para a gente fazer uma reflexão. Qual a igreja que você pertence? Qual é a igreja? Será que toda a igreja é coluna e firmeza da verdade? Claro que não. Óbvio que não. Então eu queria mostrar para vocês alguns tipos de igreja. A questão não é você escolher, é você pertencer. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de igrejas que eu observo. Eu acho até que vai muito mais além do que eu vou falar. Mas alguma coisa aqui eu observo e creio que vocês também observam. Então vamos lá? Deixa eu verificar aqui alguns tipos de igreja. Número 1, a igreja das ofertas. Essa aqui é a primeira. Tudo gira em torno do dinheiro. Tudo. Só tem uma mensagem: grana. Não tem outra mensagem. E, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3,19, ele diz que esse tipo de obreiro que conduz essa igreja é obreiro fraudulento, inimigo da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre e só pensa nas coisas terrenas. Agora escute, meu irmão, esse tipo de igreja mostra que as respostas de Deus para a nossa vida só tem a ver com a vida material. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nem eu, nem você, nem ninguém vai ter todas as respostas para satisfazer suas necessidades aqui nessa terra. Vai faltar alguma coisa para mim e para você, sempre. Então você não pode pensar que Deus vai responder tudo no nível da vida material. Se todas as bênçãos e vitórias da nossa vida estão vinculadas ao dinheiro, então quando você dá dízimo e oferta, você pagou. Não precisa ter compromisso com nada. Na verdade, que esse tipo de teologia e de igreja, ela está ensinando o seguinte: é o que eu vejo. Dinheiro é o que interessa, o resto não tem pressa. Dinheiro é o que interessa. Deu dízimo? Deu oferta? O resto é o resto. Então esse é um tipo de igreja. Não combate pecado, não ensina a santificação, não ensina a vida cristã. O negócio é grana o tempo todo e só grana. Agora tem uma outra igreja, um outro tipo de igreja. Eu arrumei aqui uns nomes aqui, viu, irmão? Eu chamo a igreja balcão de anúncios. Como é que é isso, pastor? A igreja balcão de anúncios. Você escolhe o anúncio que você quer. Não precisa ter compromisso com nada. Segunda-feira, do lenço, da meia e da vassoura ungida. Meu irmão. Terça-feira, do óleo de Israel. Quarta-feira, do manto. Olha, quinta-feira, da porta milagrosa. Sexta-feira, forte. Sexta-feira é forte. Sábado, dos 7 mergulhos. Domingo da bênção. Escolhe aí o que você quer. Qual dessas aí? O que você quer? Qual delas? É a igreja balcão de anúncios. Você não precisa ter compromisso com nada. Qual anúncio que te interessa? É descartável. Você não precisa ter compromisso. Vai lá. O que eu estou precisando? Qual é o dia aí? Deixa eu ver aqui.
Manto, para rodopiar, eu estou nessa hoje. Hoje eu vou nesse aí. 7 mergulhos, é isso aí, o cara sai restaurado. Eu vou nessa. Tem esse tipo de igreja, meu irmão. Só vive disso. Só vive disso. Terceiro, um outro tipo de igreja que eu observo. Igreja buffet. A igreja buffet é interessante. Já viu o buffet? Você escolhe o que você gosta e o que te atrai. Você vai no buffet, pega o prato, aí vai olhando. Não, quero isso aqui não. Não, isso aqui, eu gosto disso aqui. Isso aqui é bom, não, isso aqui eu não quero. Isso é igreja buffet. Sabe? Você só quer aquilo que você gosta e te agrada. Se possível, comidas leves. Comidas suaves. E um docinho de vez em quando. Palavra de Deus, comida muito pesada. Isso é muito pesada. Oração, pesadíssima. Dá até dor. Ficar de joelho. Jejum, nem pensar, dá dor de cabeça. Vocês estão pensando o quê? Eu estou falando aqui porque é verdade, meu irmão. Isso aqui é verdade. Dízimo. Não gosto desse sabor. Eu prefiro coisas mais leves, como ofertas de vez em quando. Pregar o evangelho e servir, eu não vou dividir minha comida com ninguém. É esse tipo de igreja que tem aí, meu irmãozão. Esse tipo de igreja. O meu negócio é culto espetacular. O meu negócio é movimento. O meu negócio é alegria. Só que esse tipo de comida produz uma doença, o raquitismo, que mata. O negócio é movimento, é fogo, é poder. Uma vez eu chamei um pastor nosso. Gostava muito de movimento. Muito movimento, muito movimento. Eu chamei ele e disse assim: queridão, deixa eu te dar uma orientação. Se você levar a igreja para movimento, na hora que aparecer um movimento perto de você, melhor do que o seu movimento, o povo vai embora. Então, muito cuidado com o movimento. Não, movimento. Na hora que aparecer um movimento que o povo acha que é melhor, vai embora. Agora, se o povo for sustentado na palavra, ele tem discernimento, ele não vai atrás de qualquer coisa. Então, você está levando a igreja para uma coisa que não é a visão que Deus me deu, que eu sou o pastor dessa igreja. Se o Espírito Santo quer fazer um movimento na igreja, quem sou eu para impedir? Quem sou eu, irmão? Quem sou eu para impedir? O Espírito Santo pode fazer um movimento que ele quer. E todo movimento do Espírito não é só para crente rodopiar e chorar e se alegrar. Quando você pega lá Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E aconteceu o quê? Parou aí? E ficaram falando língua estranha, dando cambalhota e correndo para lá e para cá dentro da igreja. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo não faz movimento para crente ficar rodopiando dentro de igreja e só dando glória, aleluia. Movimento do Espírito é para você receber poder para testemunhar lá fora. E aí eu estava nessa nossa igreja filial, desse digno pastor, e tinha uma cantora famosa do reteté, do sapatinho de fogo, famosa, e que ia cantar no dia que eu ia pregar. Não tem nenhum problema. Só que, naquela época, a gente sentava no púlpito ainda, e a irmã pegou o microfone e, antes de cantar, falou que não podia falar porque ela não foi autorizada para falar, ela foi autorizada para cantar. E aí ela pega o microfone e disse: quem quiser correr para lá e para cá, que pode.
quem quiser rodopiar aqui, aqui pode. Aí eu gritei no alto e bom som, aqui não! Até a quinta ou sexta-feira ouviu. Ela quase caiu. Ela estava de sapato alto, mas quase. Eu falei, Jesus, ainda bem que essa mulher não caiu, quer dizer que ia ser eu que ia derrubar a mulher. Que história é essa, rapaz? Quer dizer, não é o Espírito Santo que faz movimento? São as pessoas que criam movimento? Que é isso, meu irmão? Se eu estiver pregando e o fogo quiser cair, Deus batizar crente e botar para cá, não sou eu, botar para cá, é o Espírito Santo. Agora, querer provocar, eu falei, aqui não, aqui ninguém provoca. Aqui não. Então tem essas igrejas. A pessoa só quer movimento, só quer coisa, quer minha alegria, que mexe no meu emocional. Ah, meu irmão. Agora tem aqui uma dura aqui que eu vou dizer para vocês. Também é um tipo de igreja, a igreja de Satanás. Tem dois tipos. A igreja de Satanás tem dois tipos da igreja de Satanás. Primeiro tipo é aquela igreja que pratica o satanismo mesmo. É diabo, é chifre, é o capeta mesmo, fala que adora o diabo. Agora, a outra igreja de Satanás é essa que é a perigosa. É aquela que se parece com a igreja de Cristo. Aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 11:14, que até Satanás se transfigura em anjo de luz. É essa que não é brincadeira. Essa deturpa a palavra de Deus. E tem esse tipo de igreja que até tem uma versão da palavra que não tem nada a ver com os originais. O negócio é feio. Tá? E olha, anote isso. Essa igreja do diabo, geralmente tem um livro do fundador, que está no pé de igualdade com a Bíblia. Que tem conceitos doutrinários que eles seguem. Fica atento a isso. Está aqui a Bíblia, o cara traz a Bíblia, prega a Bíblia, mas tem um livrinho do fundador, que é base doutrinária. Isso é a igreja do diabo, meu brother. O diabo que falsifica. A maioria dessas igrejas, que eu estou dizendo aqui, igreja do diabo, a maioria, nem todas, mas a maioria, porque é o cerne doutrinário deles, negam a divindade de Cristo. Negam a divindade de Cristo. Jesus é o irmão mais velho da humanidade. É um anjo de luz que veio. 1 João 5,20 diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando Jesus declara em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele está falando de onipotência, atributo exclusivo da divindade. Só quem tem todo o poder nos céus e na terra é Deus. Jesus é Deus. E quando o Apocalipse 1:8 vai falar de Cristo, ele falando dele, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, o que é e o que há de vir, que está falando de Jeová, o Todo-Poderoso. Jesus é Deus, não é irmão mais velho de humanidade, não é espírito evoluído ou um anjo de grandeza que for. Ele é Deus, digno de honra, digno de glória, digno de ser adorado. Eles também, a igreja do Satanás, negam a Bíblia como a inerrante palavra do Senhor. E 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda ela é inspirada. Agora tem uma outra igreja. Isso aqui tem tanta coisa que se fala disso aqui. Estou dando aqui só uma pincelada para vocês. Quinto lugar, tem uma outra igreja, meu irmão. É a igreja do pecado. Tem algumas características dessa igreja. Primeiro, é proibido proibir. Venha como está, fique como está, e se piorar não tem problema. É a marca deles. Tá? É interessante que a igreja do pecado, eles arrumam um estilo de igreja conforme a prática pecaminosa. É o que eles estão querendo fazer.
Olha aqui, ó. Aqui tem uma igreja para aqueles que, vocês pensam, pode não ter o nome. Quem se prostitui e quem adultera. Não tem problema não se tem 2, 3 mulheres. Não tem problema não. Se transa com o namorado. Deu o dízimo, deu a oferta. Não quer saber de nada. Não tem problema não. Então tem uma igreja para essa gente. Que vive no pecado e quer ter uma igreja. Homossexuais, tem que ter uma igreja para eles. Aqui tem que ter uma igreja. Você vive na prática do pecado, mas tem uma igreja para você. Canta hino. Abre a Bíblia. Prega a Bíblia. Sabe? Tem uma igreja. E essa igreja do pecado, que é também uma coisa muito perigosa, ela tem uma marca. Só love, só love, só love, só love. Só amor, só amor, só amor, só amor. Não prega santificação, não prega arrependimento. Não prega nada disso. Sabe? A pessoa vem para o culto, não tem compromisso com nada. Se está adulterando, se está fazendo qualquer porcaria, se está vendo uma vida toda errada, uma vida devassa. Não interessa. Faça o que quiser, viva como quiser. Aqui é só o amor, é a hipergraça. É a hipergraça que é uma graça sem graça. É uma hipergraça que aniquila o evangelho e a doutrina bíblica. Não tem problema não, isso é legalismo, isso aí é legalismo, isso é legalismo, é demais. Jesus não quer isso. Isso é uma coisa séria. Por que é que você acha que 1 Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso corpo, espírito e alma sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pode viver de qualquer jeito? Esse negócio é sério, minha gente. O negócio é sério. Um monte de gente voando para essas igrejas. O pastor só prega amor, e um amor falsificado, porque o Deus que ama vai lançar a gente no inferno, e só prega coisa de autoajuda, de motivação, de vitória, de conquista. Só. Esse tipo de igreja. Também tem a igreja dos fariseus. Essa igreja, a turma vive de aparência. O que Jesus falou em Mateus 23, 27, vocês são hipócritas, vocês são sepulcro caiado, por fora bonito, pintado, mas por dentro cheio de imundície e de ossos de mortos. E Paulo diz em Colossenses 2, 23, sobre essa turma de fariseu que pega o evangelho e bota só na aparência. Tendo a aparência de sabedoria, de devoção voluntária, de disciplina do corpo, mas não é de proveito algum, a não ser para a satisfação da carne. Até parece que é santo, até parece que está preocupado com santidade, é só fachada. Isso é típico de fariseu, viver de fachada. Uma outra marca da igreja de fariseu é que o fariseu quer dominar o outro segundo o seu estilo de vida. E Paulo diz em Colossenses 2,18 que ninguém vos domina é seu bel prazer. Quer manipular as pessoas. A igreja do fariseu, como Jesus falou em Mateus 23, 3, eles ensinam e falam para os outros praticarem, mas eles não praticam. É o que Jesus acusou. Eles ensinam, eles falam, mas não tem prática. Falam em santidade, mas não vivem santidade. Fala para corrigir os outros, mas a casa deles é uma bagunça. É da aparência. Tem aparência de santidade. Tem aparência de devoção. Tem aparência de que tem uma vida com Deus e é balela, fachada. Igreja de fariseus. Mas eu acho que você não vai querer pertencer a nenhuma dessas igrejas. Concorda comigo? Alguém pode dar um amém? Porque tem alguém aí que eu acho que ainda está querendo participar de alguma. Não? Então eu vou dizer à igreja que eu e você devemos participar. A igreja
do Deus vivo. Deixa eu falar algumas características da igreja do Deus vivo. Primeiro, não cultua nada morto. A igreja do Deus vivo não cultua nada morto. Não cultua Cristo morto, não cultua Maria que está morta, não cultua Paulo que está morto, não cultua Pedro que está morto, não cultua João que está morto. Eu queria lembrar a você, meu amado, que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, ele vive e reina para sempre. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Porque grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. É esse o Cristo que nós adoramos. Ele está vivo e com detalhe. Hebreus 7:25 diz: pode perfeitamente salvar o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está vivíssimo diante da destra do Pai. E sabe o que Ele está fazendo, meu amado? Intercedendo por você, 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 intercedendo por mim. Ele intercede por nós. Ele está vivo. Características da igreja do Deus vivo. É a única igreja de Cristo. Mateus 16:18, ele diz: eu edificarei a única, minha possessivo. Não tem igreja de pastor A, B ou C, ou sei lá de quem. A igreja de Cristo. Terceiro, característica da igreja do Deus vivo, o único fundamento é Cristo. Não é Pedro nem ninguém, só Cristo. 1 Coríntios 3:11 diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E 1 Pedro 2:4, o apóstolo vai falar da pedra de esquina, a pedra que sustentava uma construção. Ele está dizendo: olha, esse Cristo que foi rejeitado pelos homens, ele é a pedra de esquina, eleita e preciosa, é o fundamento da igreja. A igreja do Deus vivo só prega um único evangelho. Só tem um único evangelho. Paulo diz uma coisa seríssima em Gálatas 1, versículo 8 e 9. Mesmo que eu, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, seja amaldiçoado. E ele repete. E eu vos falo novamente. A coisa é tão séria que ele repete. Mesmo que eu, e ele inclui-se nisso, e um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, seja amaldiçoado. Romanos 1,16 diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo escreve em 1 Coríntios 1,18, não me envergonho, né? Ele não tem vergonha, né? Ele aprendeu a dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia! Não tem evangelho de Allan Kardec, nem de Silas Malafaia, nem de Edir Macedo, nem de igreja católica. O evangelho é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe qual é a marca da igreja do Deus vivo, meu irmão? É o amor. João 13:35 diz: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, meu amado irmão, com todo respeito, se você pertence à igreja do Deus vivo e não quer perdoar uma pessoa, você está por fora. Você pensa que pertence à igreja do Deus vivo, porque o amor é o vínculo da perfeição.
Não existe possibilidade de você guardar ódio, rancor contra uma pessoa se você pertence à igreja do Deus vivo. Porque a marca mais proeminente do caráter de Deus é o amor. A essência do caráter de Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, não diz que Deus ama. Ele é. Isso é essência de caráter. A Bíblia não diz que o homem é amor. A Bíblia diz que o homem pode amar. É amor só Deus. A essência dele é amor. E você, como filho de Deus, como membro da igreja do Deus vivo, a sua marca é o amor. Características da igreja. 1 Coríntios 14, 40. Faça-se tudo com ordem e decência. Igreja não é bagunça. Meu irmão, eu já fui a cultos em igreja que me dá agonia. É uma verdadeira bagunça. Gente andando em púlpito, gente falando, e saindo daqui, e saindo dali. Um negócio assim, constrangedor, sabe? Igreja que é uma verdadeira bagunça, todo mundo quer mandar um pedaço dela. Que conversa é essa? A igreja do Deus vivo é uma igreja de ordem e de decência. A igreja do Deus vivo é corpo de Cristo. Como está em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, no 27, ele diz que nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo, membros do corpo de Cristo, membro de Cristo, onde ele é o cabeça. Então, se você pertence à igreja do Deus vivo, e se você é membro, vai ter que aprender a lidar com os outros, porque membros só funcionam ligados a outros membros, para que haja vida no corpo. Membro fora do corpo morre e apodrece, filhinho. Você vai ter que aprender a lidar com os irmãos, porque a igreja do Deus vivo tem como característica ela ser o corpo de Cristo. A igreja do Deus vivo tem a palavra de Deus como único instrumento de regra e fé. Jesus falou em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 5, 39, examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam e elas mostram para você a vida eterna. É a palavra, meu querido. A igreja tem a palavra de Deus, regra e fé, só a palavra. Efésios 5, 26 e 27, para a santificar, com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, mas santa e irrepreensível. Quem santifica a igreja, quem purifica a igreja, aleluia, é a palavra, não é movimento, não é palavras de efeito, é a palavra de Deus. É ela que é a nossa regra de fé e de conduta. Uma outra característica da igreja do Deus vivo, isso aqui é muito importante, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 13, versículo 2, a igreja de Antioquia, que só tinha fera, está lá escrito que o Espírito Santo disse: apartai a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. Foi o Espírito Santo. Depois, em Atos 16, 6, olha o que acontece. Olha o que Paulo está dizendo. E passando pela província da Frígia e da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito de pregar o Evangelho na Ásia. Chegando a Mísia, intentamos ir para Bitínia, e o Espírito de Cristo nos impediu. Olha que coisa, irmão. Olha o Espírito Santo impedindo os caras de pregar. Por quê? E chegando em Mísia, e passando por Mísia, fomos para Troades. E de noite tivemos uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Sabe o que é isso? O apóstolo Paulo queria pregar na Ásia. E o Espírito Santo disse: você não vai pregar na Ásia, você vai pregar na Europa. Lugar ao contrário. Porque a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Eu tenho pena do pastor
porque tem uma certa inteligência, porque tem um certo carisma, ou porque tem um certo conhecimento da palavra, e ele pensa que a igreja se movimenta pela inteligência, pela capacidade, pela persuasão dele. Deixa eu dar gargalhada. Eu tenho pena dessa gente que se coloca na frente do Espírito Santo. Irmãos, a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Ela é dirigida pelo Espírito Santo. Ele tem a última palavra, ele tem a direção. É o Espírito Santo, meu irmão. Não pense que é outra coisa, não. É o Espírito Santo. Não é inteligência de pastor, não, meu querido amado. A igreja do Deus vivo é lugar que tem autoridade espiritual. A igreja tem autoridade espiritual e o diabo sabe. Não pode existir igreja onde não tem uma autoridade espiritual. Ou uma autoridade espiritual que não é um pastor, mas está autorizado por um pastor. Lembra que eu andei batendo fundo há 2 anos aí com uma falácia? Não, você não precisa estar na igreja, não. Você pode fazer um grupo. Você não precisa de pastor, não. É? Então, por que Hebreus 17, 13? Hebreus 13, 17 manda você obedecer a pastor. Porque as cartas enviadas às igrejas do Apocalipse, Apocalipse 2:3 fala o anjo da igreja ao pastor. E Efésios 4:11 fala dos ministérios, os 5 ministérios que são a autoridade sobre a igreja. Que conversa é essa, meu irmão? A igreja tem autoridade. Não, mas eu sou mais santo que o pastor. É verdade. Você pode ser mais santo que o pastor. Eu conheço mais a Bíblia que o pastor. É verdade. Você pode conhecer mais a Bíblia que o pastor. Eu tenho mais curso que o pastor. É verdade. Você pode ter mais curso que o pastor. Eu sou mais inteligente que o pastor. É verdade. Você pode ser mais inteligente que o pastor. Você só não tem uma coisa, lindo. Beijinhos. Você não tem mais autoridade que o pastor. Porque o pastor é revestido de uma autoridade que Deus dá. E também tem gente que se atrapalha nesse negócio. O cara vê um pastor mais simples, a turma nova começa a pregar, aí é usado, a igreja vibra e tal. Aí o cara, esse cara sou eu. Aí o cara fica animado, fica posudo. Né? O pastor é um cara simples. Um cara tranquilo. Mas está ele revestido de autoridade. Eu já contei aqui, quando eu era evangelista, não era pastor dessa igreja, dirigindo o culto da Vitória, bombava lá no templo antigo, fazia fila na porta para entrar para o segundo culto. Quem está aqui lembra disso? Igreja hiperlotada, todo o culto com gente em pé, em 2 cultos. Aí um dia desse, que não é sempre, e eu entendo que é assim, um dia eu estava naquela, não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, Jeová disse assim, hoje eu vou estar contigo nessa peleja. Hoje eu vou abrir a porta da palavra e vou te dar uma graça especial. Eu estava, meu irmão, o fogo caindo, o couro comendo, o culto. E quando você está pregando, você sabe que tem hora que está muito difícil. Tem hora, quem é pastor sabe, tem uma graça. Eu estava pregando, pastor Santos sentava do lado esquerdo. Nunca me pediu nada. Todo culto eu apresentava ele como meu pastor, nunca me pediu isso. E ele vinha no final para dar a bênção apostólica. Ele estava assim, aquele estilo dele, parado. E eu estou aqui pregando, andando, e vai, e pau, quebrando. De repente eu olhei assim para ele sem querer, aquele negócio de olhar assim. Quando eu olhei para ele, o Espírito Santo falou assim comigo na hora. O que está acontecendo na sua vida é porque você está debaixo da autoridade desse homem. Sai daí para ver o que te acontece. O Espírito Santo falou assim, claro, na minha vida. Claro. Claro, eu fico vendo uns caras, uns garotos começaram agora, não tiraram nem a fralda no evangelho direito, porque prega bem, porque Deus dá uma graça, é Deus que dá, irmão. Aí o cara já pensa que é o tal, que é maior do que o pastor. Rapaz, não faça isso não. Faz isso não, meu filho. Dá glória a Deus que você está tendo uma oportunidade. Dá glória a Deus que Deus está te usando na pregação, ou no ensino, ou para dirigir uma igreja. Dá glória a Deus. A igreja tem autoridade espiritual, meu irmão. E não brinco com isso, não. Já vou encerrar. Vou dizer uma coisa, uma característica da igreja do Deus vivo. Vamos ver se isso aqui é verdade. A sua reação vai me dizer, igreja
dos verdadeiros adoradores. Quando o Senhor Jesus fala em João 4, 23 e 24, a hora é, né? Essa é a hora. Agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Ei, espírito com letra minúscula. Está falando do espírito do homem. O espírito do homem é a natureza suprema do homem que rege a qualidade da alma. Tem duas faculdades no espírito: a fé e a consciência. Então, quando o Senhor está dizendo que você, como verdadeiro adorador, adora em espírito, você não precisa de ponto de contato. Você não precisa de imagem. É pela fé. E em verdade. Verdade é Cristo. Então, a única adoração que é aceita é essa que você faz pela fé, que você tem a consciência do que está fazendo e através de Cristo. E ele procura os tais, ainda tem essa. A única classe que eu vejo na vida, na Bíblia, é Deus procurando. Todo tipo de gente procura Deus, mas ele procura os verdadeiros adoradores. Será que ele encontrou aqui nessa noite? Tem verdadeiro adorador aqui? Tem alguém aí que pode dar um glória a Deus, um aleluia? Louvado seja o Senhor, santo é o teu nome, grande e tremendo é Deus. Tu és absoluto, tu és grande, digno de honra, digno de glória e digno de louvor. E a última característica da igreja do Deus vivo é a igreja do arrebatamento, da ressurreição e da vida eterna. A igreja do Deus vivo é a igreja do arrebatamento, da ressurreição e da vida eterna. Permita-me citar o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados juntamente com eles. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 58 vai dizer: por causa dessas coisas, portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra, no servir a Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vai arrebatar a igreja, Ele vai te dar a eternidade, Ele vai dar a mim e a você a vitória sobre o inferno definitiva, sobre o diabo definitiva, sobre o mal definitiva, sobre a morte definitiva, sobre a adversidade definitiva. Vale a pena pertencer à igreja do Deus vivo. Oh, aleluia!